sejam muito bem-vindos ao podcast Além da Neuroarquitetura. Essa aqui é uma iniciativa, parceria, Clube Casa Design e NeuroArc Academy. Eu sou a arquiteta Priscila Benck, cofundadora da Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, e trago para este episódio, na verdade, uma sequência de um assunto que a gente já vem falando no episódio anterior, que foi tão rico, foi tão interessante, tinha tanto assunto para continuar falando que a gente decidiu gravar, então, uma sequência. Vamos falar da ligação entre a medicina e a arquitetura, a saúde e os ambientes, como que de fato os ambientes ao nosso redor, seja a nossa cidade, seja a casa onde a gente vive, o local onde a gente trabalha, como que esses ambientes de fato podem impactar na nossa saúde e qual o olhar da medicina sobre isso. E daí, para a gente se aprofundar nesse assunto, a gente tem novamente a honra de receber aqui conosco, no estúdio que está acontecendo dentro da Expo Revestir, o psiquiatra Dr. Arthur Danila, que tem aí uma extensa formação na área da saúde, especialmente saúde mental, e está aqui conosco para dividir um pouquinho do seu conteúdo, do seu conhecimento, conectando com o pilar da arquitetura. Então, eu já quero dar as boas-vindas novamente, Dr. Arthur, obrigada por ter topado seguir então nessa conversa que a gente tinha iniciado anteriormente. Eu que agradeço, Priscila. Novamente renovo o meu agradecimento genuíno de estar aqui falando sobre esse tema tão importante, tão estimulante, que eu particularmente amo, que é essa interface entre a medicina, entre a saúde mental. Eu sou psiquiatra, né? Então realmente é uma coisa que me toca muito, e o espaço urbano, os lugares onde a gente vive, onde a gente convive, onde a gente troca, né? Essa qualidade que é ser humano, que é justamente pensar o espaço, transformar o espaço e como a gente pode fazer isso de uma maneira melhor. De uma maneira melhor, já que está tudo integrado, né, Arthur? Então, acho que como você bem falou no episódio anterior, e gente, quem não assistiu o episódio anterior, você pode buscar aí junto ao Spotify ou então ao YouTube, o episódio anterior que a gente falou muito sobre a questão das cidades, né, como que as cidades, então, influenciam na nossa saúde mental, na nossa saúde física. E agora, eu acho que a gente poderia estender a conversa, que foi a forma como a gente terminou, trazendo para o micro, né, para o nosso ambiente aqui do nosso dia a dia. E eu sei que você também gosta muito desse assunto. Nos bastidores, a gente até estava falando que a sua própria casa também tem intervenção sua, né? Então, para a gente começar esse assunto, como é que a gente pode falar que o ambiente, será que o ambiente físico, a nossa casa, por exemplo, será que ela pode ser uma ferramenta para auxiliar no nosso estilo de vida? Você que está envolvido aí na medicina do estilo de vida, será que a casa onde a gente vive também faz parte dos nossos hábitos, por exemplo? Com certeza, e transforma a nossa vida e a nossa forma de se relacionar com a nossa própria saúde, Priscila. Começa pelo mais básico, talvez o mais clássico, a cozinha, né? A cozinha, que é um grande aposento da casa, talvez um dos preferidos, ou não, né? Mas deveria ser um dos aposentos preferidos das pessoas. É o lugar onde você pode nutrir a sua vida de uma maneira saudável ou não. Então, a escolha dos elementos, o quão convidativa é a cozinha, o quanto ela tem um espaço para cozinhar, o quanto que ela te convida, né, te estimula a querer cozinhar, pode fazer muita diferença. Os estudos mostram que quando você prepara a sua própria cozinha, a sua própria comida, você cria maior consciência das escolhas alimentares e você tende a fazer escolhas melhores, escolhas mais saudáveis, e você aprende a selecionar ingredientes mais saudáveis quando você vai no supermercado, e você aprende a porcionar os pratos de uma maneira melhor. Olha quanta coisa você aprende simplesmente por praticar a cozinha, o ato de cozinhar. Então, escolhendo aí um primeiro ambiente para a gente falar, é muito importante que a cozinha seja devidamente pensada para estimular e, obviamente, adaptada à realidade do cliente, né? Pensando aí, hoje em dia, por muitos anos, tem se falado muito de cozinha aberta, um conceito que para muitas pessoas talvez faça sentido, né? Quando a cozinha está envolvida no ato de receber pessoas, o que também é outro assunto muito legal, que vai envolver com a questão da sala. Mas a cozinha, ela precisa ser muito bem pensada para realmente ser um espaço que estimule a pessoa a querer cozinhar. Ninguém quer ir para um lugar feio, ainda mais a cozinha é um trabalho, é uma atividade trabalhosa, né? Então, no dia a dia, tem que você pelo menos passe essas horas do dia fazendo um lugar
legal, que tenha uma iluminação, que tenha uma ventilação adequada, né, que tenha revestimentos que te tragam boas memórias. Por exemplo, na minha cozinha eu reformei de fato minha casa recentemente, eu fiz questão de escolher no frontão, acima do frontão, né, da bancada, azulejos que remetessem às obras do Atos Bulcão. Eu gosto muito, como arquiteto, designer, gráfico, enfim, um grande influenciador, ajudou a montar boa parte dos monumentos históricos de Brasília, né, e que tem um trabalho que supera muito mais essa questão, mas ele tem essa forma geométrica que eu gosto, e aí tinha a coisa do aleatório, né, da disposição dos azulejos, você pode ficar cada vez vendo formas diferentes, então isso é uma coisa que me mantém ativo, pensando, enquanto eu vou lá cozinhando, porque a cozinha, às vezes, é uma tarefa um pouco monótona, né? Picar uma cebola, por exemplo, né? Quando você vai picando, óbvio, não vai tomar cuidado para não arrancar o dedo, né? Mas olhar para isso, né? E, enfim, estimular os seus vários sentidos, né? É quase que um gatilho, né? A gente fala de ter gatilhos ambientais. Então, talvez esse revestimento já te traz uma memória e te traz uma sensação mais positiva naquela experiência de cozinhar, né? Exatamente, por exemplo, a cor, eu escolhi um azul escuro, mas não muito escuro para ficar muito escuro, mas também não muito claro para não ficar aquela coisa parecendo hospital, né? Eu sou médico, mas assim, eu não quero viver num hospital dentro da minha casa, então casa eu quero ter a cor. Mas aí você vê como os elementos vão sendo escolhidos muito de acordo com o cliente, né? Com o cliente, essa personalização, né? Isso a gente fala muito, até para evitar aquela repetição de padrões, né? Então não é porque agora uma cozinha toda branca, clean, tá na moda e eu vou replicar isso para qualquer cliente, né? Realmente mergulhar na experiência do usuário e entender quem é essa pessoa, quais são as memórias que ela tem em relação a essas atividades para criar um ambiente que seja mais favorável, então, para ter uma experiência mais positiva. E até te ouvindo falar, eu até lembrei de um projeto que eu estou envolvida agora, que é familiar, então eu conheço muito bem, porque são meus pais, estão envolvidos no projeto da nova casa deles, onde o fato de lavar louça, que às vezes não é uma atividade lá que a gente gosta muito, mas a gente fez um rasgo, como se fosse uma grande esquadria, exatamente na altura dos olhos, em frente à pia. Então, isso favoreceu, né, com que enquanto a pessoa está lavando a louça, ela vai poder observar que é uma vista da natureza que tem nessa casa. Então, às vezes, pequenas intervenções, você colocar no lugar da pessoa que está ali fazendo as atividades pode trazer alguns benefícios. Exatamente, isso me remete a uma discussão que a gente falou no outro episódio, da biofilia, mas a gente estava falando do regar, do plantar, do cultivar as plantas dentro de casa, né? Se você está cozinhando, você vai lavar a louça, que é um ato que todos nós precisamos fazer, por mais que tenha lavar a louça ali, às vezes você precisa lavar a louça. E lavar a louça pode ser muito especial, porque é um espaço, como é uma tarefa repetitiva, que não tem risco de você se machucar, vamos dizer assim, você pode usar esse momento com água corrente, que remete à natureza. Se você tiver acesso a uma visão bonita, né, como no caso dos seus pais, que vai ter uma visão para a floresta, para o contato com a natureza, contemplar a natureza, enquanto contempla o ato de autocuidado por meio da lavagem, que é um ritual importante. Uma pausa no meio de um dia agitado. As pessoas não gostam de lavar a louça. Eu sou das pessoas que gostam. Não é que eu acordo dizendo, que vontade de lavar a louça. Mas entre várias tarefas domésticas, a lavar a louça é uma das que eu mais gosto, porque realmente me remete a um momento de reflexão, de passagem da água, de passagem do tempo. Enfim, de novo, né? Essa personalização de acordo com as vontades, os interesses e a sensorialidade, né, do cliente. Como é que ele percebe cada ato praticado em cada cômodo da casa. Nossa, muito interessante isso. E até me lembrei agora também, porque às vezes quando a gente faz mudanças de casa com a gente mesmo, né? A gente incentiva muito os nossos alunos. Começa observando você, a sua percepção dos ambientes e como que o ambiente te molda. Tem até uma frase que a gente gosta muito do Churchill, na época ali da Segunda Guerra Mundial, quando Londres foi bombardeado, e durante o discurso dele, ele fala, né? Nós moldamos os ambientes, os edifícios, e depois disso eles nos moldam. E daí eu vou trazer uma reflexão aqui, que quando eu morava em um apartamento menor, não tinha uma grande área para cozinha e nem mesmo para fazer as refeições. Então era uma bancada alta. E na rotina que a gente trabalha enlouquecidamente, né, não parava direito para jantar, eu comia fast food. A gente pedia iFood e comia ali na bancada, né, quase que às vezes não sentava. De manhã, então, nem se fala no café da manhã.
E, doutor, como mudou o meu hábito depois que eu me mudei? Então, fui para um outro apartamento, onde a gente decidiu, então, fazer uma cozinha maior. Meu marido gosta muito de cozinhar, então, uma cozinha mais convidativa, como você bem falou, e colocamos, de fato, uma mesa de jantar, onde a gente senta para tomar café da manhã. Isso virou um ritual nosso da família. À noite, a gente senta para jantar, longe da televisão. Então, o quanto tudo isso eu percebo que, inclusive, influencia no nosso relacionamento. Isso faz sentido para ti também? Total. Podemos usar esses ambientes da casa também para melhorar os nossos relacionamentos? Com certeza. Eu também morava num apartamento muito pequeno, desses tipo estúdio, aquele que embaixo é a sala e a cozinha, aquela micro cozinha, né? Sim. Que serve só para você esquentar no micro-ondas e olhar lá, fogão de 4 bocas, que era muito pouco, forno muito pequeno. E em cima tinha o quarto com banheiro, né? Então, durante a pandemia, eu senti a necessidade, como eu comecei a praticar teleconsultas como psiquiatra, dava para fazer isso durante a pandemia, existia essa demanda para não ter o risco de contágio, né? E não tinha um espaço para poder trabalhar ali, não tinha um espaço. Então, uma das coisas que quando eu me mudei, eu fiz questão de voltar a ter um escritório. Que é uma coisa que eu acho que talvez é um movimento que as pessoas devem estar começando a voltar a pedir, né? Durante um tempo, eu sei que foi muito usual quebrar um cômodo para aumentar a sala, né? Talvez, imagino eu que hoje em dia, talvez, não sei se eu estou errado ou não, mas possa estar voltando a necessidade desse cômodo adicional, não como mais um cômodo familiar, porque talvez as famílias hoje em dia são menores, mas como um cômodo de trabalho para um home office. Exato. Né? Agora, eu senti essa necessidade. E outra coisa que eu também senti muita necessidade, uma cozinha melhor, né? Também no relacionamento em que a pessoa gosta de cozinhar, então realmente muito importante ter esse momento juntos. E a minha sala, eu fiz questão de ser uma mesa redonda, porque justamente ela promove essa circularidade da conversa, né? Não fica ali no cantinho. Óbvio, o ambiente permitia, então assim, são escolhas que têm que ser feitas muito de acordo com o ambiente que existe, a solução que vai ser colocada, mas para mim foi muito bom ter uma mesa redonda e ainda criei uma ilha com um fogãozinho mais para fazer uma brincadeira com os amigos e tal, mas também que pudesse ser um espaço de convivência, então eu tenho muito mais cadeiras, muito mais espaço na área de jantar e gourmet, vamos dizer assim, para a sala, do que na sala de estar, por exemplo. Olha Então, só. por quê? Isso me atendia, porque eu já percebi que nos meus encontros, quando eu gosto de receber pessoas, gosto de receber cozinhando, comendo, né? Então, enfim, isso faz parte. Eu uso muito mais esse espaço do que a sala de estar, sentar formalmente num sofá. Então, com certeza, o desenho do nosso ambiente influencia o nosso comportamento e vice-versa. Nosso comportamento precisa instruir o desenho do nosso ambiente. Exatamente. O ambiente e os elementos que estão inseridos no ambiente, né? Você trouxe aqui a questão do formato da mesa. E, de fato, hoje a gente vê estudos que foram feitos. Por exemplo, um banco recentemente modificou a sua área de atendimento aos clientes, né? Então, antes, enquanto eles tinham as mesas retangulares, onde o gerente da conta sentava em frente do cliente, então um em frente ao outro, que parece aquela posição de combate um em frente ao outro, o que o banco fez para melhorar o relacionamento com seus clientes? Ele trouxe as mesas redondas. Então, e eu sou cliente desse banco, né? Então, quando você vai lá conversar com o seu gerente, você senta ao lado da pessoa, você enxerga junto com ele a tela do computador onde a gente está acessando a nossa conta. Então, realmente, isso passa uma confiança. As pessoas se sentem mais à vontade, né? Parece todo mundo mais igual. Então, às vezes, é uma questão, e a gente trabalha na NeuroArq a parte de formas, como uma das variáveis ambientais que interfere, de fato, em como a gente vai se relacionar, em como vai ser o nosso comportamento, o formato da mesa, por exemplo. Vou pegar um detalhe aqui, não sei se você conhece, mas como, enfim, fiz minha formação toda na USP, Instituto de Psiquiatria, onde eu fiz minha residência, o Instituto de Psiquiatria foi recentemente reformado e foi muito interessante a solução arquitetônica que deram para as mesas dos consultórios médicos, que também tem essa questão, né, do embate, né, mas aí tem até uma preocupação com a autoagressão e a heteroagressividade, ou seja, um paciente, imagina, um paciente agitado, né, num quadro psicótico ou no quadro de um transtorno bipolar, uma fase de mania, então, óbvio, casos muito graves que a gente vê lá no Hospital das Clínicas, que é um hospital terciário, de alta complexidade. Então tinha uma preocupação com a segurança do paciente e segurança do profissional também. A solução que eles encontraram, que interessante, são mesas ameboides, inclusive chamam de mesas amebas ou mesas ameboides, porque elas não têm cantos,
para evitar o corte, a autoagressão. Sim. E também dar essa fluidez, esse lado mais orgânico. Isso foi em 2005, 2004, muito antes desse movimento do orgânico, das formas orgânicas. Então, realmente pensar essas soluções, né, que adequem a realidade que precisa ser levada em consideração às formas, às soluções que existem em termos de revestimento, de soluções geométricas, é muito interessante. É um assunto infindável e que bom que está sendo levantada essa bandeira aí por vocês. Sim, sim, precisamos olhar para todas essas variáveis que às vezes elas são esquecidas. Porque, de novo, né, a gente já vem numa tendência de replicar padrões. Então, por que que a sala de estar normalmente tem que ter o sofá em frente à televisão? Parece que é tradicional, você vê em vários layouts de apartamentos, né, ou casas isso acontecendo, quando que talvez para aquelas pessoas que vão morar ali, talvez a TV não interesse tanto para aquele momento, né? Será que não vale mais a pena ter 2 poltronas com uma mesa que você pode sentar, tomar um vinho, interagir mais com as pessoas que estão ali, do que de fato sentar e ficar o dia inteiro em frente à TV? Então acho que você até trouxe antes uma provocação, né? O quanto que talvez os nossos hábitos moldam o ambiente, ou ao contrário, né? O quanto que o ambiente, às vezes, sem querer, está nos trazendo alguns hábitos que podem estar nos prejudicando. Então acho que essa reflexão também vale a gente fazer aqui. Com certeza, essa questão da televisão na sala é um clássico e que precisa ser refletido, né? Eu até te falo, na minha casa eu não quis ter televisão na sala de estar. Porque eu gosto de receber pessoas, eu gosto de usar o espaço para convivência, para estar, não para assistir. Né? Senão deveria se chamar sala de assistir ou sala de TV, né? Então, a opção foi unir escritório com sala de TV para justamente liberar a sala para ser o espaço de estar, de convivência, de troca. E aí, realmente, criar uma mesa com uma interação, uma mesa central que tem um sofá, tem 2 poltronas, tem um puff e tem um banco. Então, assim, você tem várias... A pessoa senta onde ela se sente mais confortável. Também é muito legal ver isso em recepções que eu recebo em casa. Tem sempre as pessoas que vão experimentando, aí senta aqui, não gostou, vai no outro ali. Então, isso é muito legal ver esse movimento. E tem muito a ver também com essa ideia de uma coisa não obstruir a outra, né? Então, para mim, por exemplo, a vista lá de casa é muito bacana. Então, a gente foi escolhendo, né, junto com o arquiteto, móveis baixos para que não obstruíssem essa vista. Então, essas escolhas também dão essa sensação de aterramento, né, de calma, de que não tem paredes, não tem interposições, não tem obstáculos. Você tem uma visão ampla de dimensão, de amplitude, o que para mim é muito importante. Então, toda essa escolha de mobiliário, todas essas escolhas da volumetria. E veja, assim, não sou arquiteto, mas eu sou uma pessoa que me interesso muito por isso, porque isso realmente influencia a nossa forma de se relacionar dentro de casa, que passamos tanto tempo, não é? Exatamente. E eu acho que você traz exemplos aqui que realmente qualquer pessoa pode ampliar sua consciência sobre o ambiente, né? É realmente parar e olhar conscientemente para o espaço. Será que tem alguma coisa aqui que eu posso fazer que vai me trazer uma experiência melhor? Que às vezes são pequenos detalhes. Falamos antes da questão da natureza, né? Talvez é um vaso de flores que você vai incorporar aí no seu ambiente. Talvez é a mudança de lugar de um mobiliário que já vai criar uma outra experiência para uma sala de estar. Então falamos aqui, né? Estamos falando nesse episódio. Começamos da cozinha, o ato de cozinhar, se alimentar melhor, depois para a sala, onde a gente se relaciona com as pessoas, interage com outras pessoas. Eu acho que agora mereceria também a gente falar um pouquinho sobre os dormitórios, né? Que hoje, eu até queria te ouvir e saber dos teus pacientes também, mas a gente ouve muito relato hoje de insônia, né? A dificuldade das pessoas de dormirem no meio de tanta informação, de tanto estresse, chega à noite e não consegue dormir. Será que o ambiente físico do quarto, ele também pode ajudar a melhorar a qualidade do sono das pessoas? Com certeza, que bom que você trouxe esse ponto, Priscila, porque tem muito a ver com saúde e arquitetura, né? Então, o quarto, eu sempre digo que ele tem que funcionar com 2 objetivos, dos 2 S's, sexo e sono, tá? Ele realmente, assim, do ponto de vista aqui médico, tá? Aí você pode depois trazer o seu ponto como arquiteta, mas o quarto, ele precisa ser um espaço realmente que promove o descanso, ou a prática sexual, no caso da relação. Mas ele não pode ser um espaço onde você trabalha, onde você assiste série do Netflix, ou de qualquer outro streaming, onde você faz ligações longas na cama. Não, a cama não é lugar para isso. O ideal é que você tenha um espaço, por isso que eu acho que o escritório, ele possivelmente vai voltar a ser um cômodo importante
a minha visão, tá? Mas eu acho que vai ser cada vez mais importante, porque precisa existir um espaço, uma solução específica para trabalho, uma solução específica para você ter acesso ao entretenimento por meio dos streamings. Não é o quarto o espaço para isso, porque se você usa o quarto como espaço para isso, você distorce a percepção da passagem do tempo, você alonga o seu horário deitado na cama, mas não dormindo, e aí, inconscientemente e comportamentalmente, com o passar do tempo, você vai perdendo a capacidade de entender aquele espaço como espaço de descanso. Você passa a entender que aquele é um espaço multiuso. E o quarto não pode ser um espaço multiuso. Ele precisa ser um espaço de descanso, de autocuidado, de realmente repouso. Então, eu não recomendo a presença de televisão no quarto, eu não recomendo, mesmo que seja uma escrivaninha, se possível não for no quarto, melhor. Mas se não, é melhor você vai escrever alguma coisa, vai mexer no computador, levanta, senta na escrivaninha, se for no cômodo, mas que não seja na cama. Porque isso realmente atrapalha muito. Só uma frase interessante que eu li recentemente, na época que o Netflix estava mais sozinho no mercado, porque hoje o mercado de streaming está mais pulverizado, você tem mais concorrentes. Mas na época que o Netflix voava solo, basicamente, perguntaram para o CEO da Netflix, veja isso, né? A Netflix está indo muito bem, mas será que vocês vão em algum momento ter algum competidor? Qual vai ser esse competidor? Que já anunciavam, né? Pré-anunciavam que esse monopólio em algum momento ia cair, né? E aí o CEO falou, olha, nós já temos um grande opositor, mas a gente está ganhando dele, que é o sono. Olha só. E o sono é o grande opositor de um streaming. As pessoas assistem e Netflix está ganhando. Em média, só para você saber, os estudos apontam de 1 hora e meia a menos de horas dormidas por noite na população geral por uso mais de streamings. Nossa senhora, olha Então só. você imagina, numa população que já se priva de sono, né? A Associação Americana e as recomendações internacionais de sono dizem de 7 a 9 horas seria o período ideal de noite de descanso adulto, né? Crianças e idosos é diferente. As pessoas já vivem em privação de sono, já dormem entre 6 e 7 horas na média. Com, né, o movimento de streamings, isso cai para 5, 6 horas. Essa privação de sono é muito prejudicial. Falamos no outro episódio sobre ciclo sono-vigília, sobre melatonina, cortisol. Fica aí de novo a recomendação para assistir, porque está muito legal. Aqui falamos da importância das horas de sono, né? Então, isso você só consegue quando você deita na cama e aquilo já te remete a descanso. Sim. Agora, se você deita na cama, te remete a ver celular, a ver Netflix, a mandar e-mail para o trabalho, a conversar com alguém. O corpo ele precisa de guias, né? Igual você... Por que o McDonald's é vermelho e amarelo? Porque essas cores chamam apetite. Tem todo o estudo das cores que vocês devem conhecer muito bem na neuroarquitetura aí, né? Então, assim, chega em casa, a cama tem que ser igual ao sono. Não pode ser igual a trabalho. Né? Por que a gente faz isso? Estuda tanto para estimular o consumo, estimular a fome, e não faz isso para estimular o sono. Exatamente. Parece que a gente cria, né, essa conexão daquele imobiliário, daquele ambiente com uma atividade. E se a gente começa a incorporar outras, como você bem trouxe, perde de fato a referência que ele é o local do descanso. E sabe que te ouvindo falar, e a gente fala muito na NeuroArc de trabalhar todos os sentidos, né, para criar a melhor experiência para as pessoas. Então eu tenho um hábito de no quarto à noite, quando começa a noite, colocar uma essência de lavanda. Então eu já tô condicionada que o meu momento de dormir é o momento em que eu sinto aquele aroma, né? Então eu acho que também cabe daí cada um, e nós enquanto arquitetos e designers também podemos orientar e incentivar os nossos clientes de também criar os seus rituais através dos ambientes físicos, né? Para que esses gatilhos, essas conexões possam acontecer de uma maneira mais saudável. Com certeza. Agora a gente tem uma grande oportunidade das casas inteligentes de usar iluminação inteligente, Perfeito. desce cortina, põe uma luz indireta, a meia luz com dimerizável. Você tem soluções muito, muito incríveis para proporcionar esse momento, esse estado de relaxamento que vai criando na pessoa a necessidade de dormir. Né, que a gente falou no outro episódio de melatonina e cortisol. Aqui vou falar de um outro processo que é relacionado ao sono, que é o processo metabólico, é o processo de gasto de energia. Quanto mais você gasta energia no seu corpo durante o dia, mais sono você tem, mais sabe aquela pressão por dormir, aquele cansaço, aquele corpo que pede a cama, em última análise, assim, a última coisa,
né? Então, você precisa criar esses, óbvio, e por uma prática de atividade física ao longo do dia, mas de noite, se você vai criando um ambiente mais escuro, mais aconchegante, com iluminação mais alaranjada, né? Você vai criando esse corpo pesado, que pede a cama. E aí o sono vem com mais facilidade. Sono é um comportamento que depende de outros comportamentos. Ele não é uma coisa automática, não é chave liga, desliga. Ele precisa ser criado. E aí essas técnicas, né, de iluminação, das essências, do mobiliário, do uso do cômodo, tudo isso vai influenciar positivamente na experiência de relaxamento que antecede a experiência do sono de fato. Gente, vejam, tá tudo interligado cada vez mais, né? E às vezes essas pequenas intervenções que a gente faz nem tem custo relevante. Às vezes é a escolha de uma lâmpada, ao invés de você botar uma lâmpada branca ali na cabeceira da cama, coloca uma mais amareladinha, uma temperatura de cor mais baixa, né? Que a pessoa já possa se relaxar um pouquinho mais. Então, às vezes, realmente trazer esse assunto para a consciência, entender da importância da relevância e acessar esses estudos, essas evidências que já demonstram o quanto que é possível para qualquer pessoa a gente criar uma experiência mais saudável, né, mais humana mesmo. Com certeza, o plano luminotécnico é fundamental. A luz indireta, a escolha da iluminação com frequência mais baixa, tudo isso, a quantidade de lumens num quarto, para não ficar hiperiluminado, ou a dimerização, tudo isso vai fazer diferença realmente na qualidade de sono dessa pessoa e na qualidade de vida do dia seguinte, de uma noite de sono bem restaurada, com qualidade restauradora boa, não é? Perfeito. Então falamos da parte da alimentação, falamos da parte social da casa dos relacionamentos, falamos do trabalho, como você bem trouxe, então a importância de ter um cômodo específico para trabalhar. Hoje em dia, tanta gente trabalhando em casa e eu acho que a gente viu muito, né, o quanto que essas adaptações que muitas pessoas fizeram do home office, às vezes utilizando mesas de jantar com uma ergonomia que não era daí também favorável, o quanto a gente não viu de aumento de lesões, né, e questões na coluna, enfim, o quanto que não teve prejuízos também físicos, né, em relação a essas adaptações e o quanto merece, já que se a pessoa continua trabalhando em casa, que faça um ambiente de fato adequado para trabalhar. E eu acho que o último ponto que a gente poderia trazer aqui, e eu vou trazer até minha experiência pessoal, em relação aos banheiros das casas. Sabe que eu, nessa minha mudança de apartamento, que também foi uma mudança de vida, tive meu bebê, né? Então, um integrante a mais na casa. E o banheiro, para mim, passou a ter um outro significado, sabe, Arthur? Agora, os meus rituais, o meu momento, eu, Priscila, na verdade, está acontecendo quando eu me fecho ali no banheiro e meu bebê não me vê, meu marido não me vê e tô ali, tô tendo o meu momento. Então, eu tinha uma série de rituais que eu fazia antes no meu quarto mesmo, então desde os meus rituais para acordar, meditação, que hoje eu faço realmente dentro dos banheiros. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, eu não sei como é que é para ti, se isso é muito curioso o que eu falei, mas até interagindo com outras mães aí, elas dizendo, sim, o banheiro passou a ter um outro valor para mim. Então, o quanto também é importante a gente entender, né, quais são as necessidades dessas pessoas em diferentes momentos da vida para também interagir de uma melhor forma com os cômodos da casa. Vou aproveitar para fazer uma provocação para você e para os ouvintes aqui do podcast. Porque muitas vezes o espaço que as pessoas mais se permitem usar numa casa é o lavabo. Sim. Que as pessoas falam, não, eu vou dar um toque pessoal, vai ser uma obra autoral, vai ser aqui o grande chance da casa. E vou te dizer que foi o lugar na minha casa que eu menos investi. E eu vou te explicar o porquê. Porque o lavabo, óbvio que ele é importante, ele também faz parte do acolhimento das pessoas que vão visitar minha casa. Mas as pessoas que vão visitar minha casa passam muito pouco tempo na minha casa. Passam só o tempo em que passam o tempo que são convidados. E quando usa o banheiro, vai ser o tempo que usam o banheiro. Ninguém que está sendo convidado em casa vai passar muito tempo no lavabo. Espero que não, né? Só se realmente o encontro estiver muito ruim para a pessoa querer ficar no lavabo, sim, não querer ficar no encontro. Então, o que eu cheguei à conclusão? De que o espaço que eu menos uso na casa é o lavabo. Sim. Então é um espaço que financeiramente e intelectualmente eu ia perder menos tempo. Olha que coisa, mas essa é a minha lógica, tá? De novo, eu sou o cara que fica pensando o tempo inteiro nessas... Muito bom. Então eu investi muito pouco. Coloquei um espelho bonitinho, uma pia que serve, a privada que já veio do apartamento, mantive, nada de trocar por louça bonita, não sei o quê, não coloquei papel de parede, não tem nada, é assim, é cru. Sim. Serve propósito, sim, não tá feio, não perde
os outros espaços, mas não é aquela coisa. Agora, o meu banheiro do meu quarto foi o cômodo mais caro da casa. Olha só, então tá. Então não tô sozinha Não aí tá na sozinha. valorização do banheiro. Não tá sozinho, eu vou te explicar o porquê. Primeira coisa, eu fui procurar uma solução, porque me incomoda um pouco, às vezes, azulejo muito pequeno, os banheiros hoje em dia são cada vez menores, né? Então você fica ainda picotando a parede. De novo, não sou arquiteto, não sou especialista, mas eu te falo pelo menos pelo que eu Mas sinto. é isso, é a nossa né? experiência, é isso que a gente quer ouvir aqui, é isso aí. E aí assim, falei, então eu vou procurar uma solução de grandes dimensões. E aí fui atrás de achar um porcelanato, porque o porcelanato dura melhor e também sai mais barato do que mármore, granito fica feio. Enfim, encontrei um porcelanato de dimensões grandes. Então eu peguei aquele que vai chão, teto, teve que içar. Foi uma dor de cabeça, mas você vê quanto que eu investi. Eu não fiz isso com os outros cômodos da casa. Mandei içar o porcelanato de grandes dimensões para revestir meu banheiro. Outra coisa que eu investi bastante, a minha bancada. Eu usei uma solução, que agora não lembro o nome, que é um branco assim, daqueles brilhantes, branco assim, que dá pra ver se cai uma gota. Então assim, ele quando tá limpo, e aí obviamente me estimula a manter a casa limpa, né? Boa. Ele me dá uma sensação de leveza, de calma, de cuidado. Então, investi muito nisso. E a iluminação do banheiro também, uma iluminação daquelas neutras, mais puxando para o laranja, mas não muito alaranjada. E por fim, fiz uma banheira daquelas de imersão, não é aquelas que faz bolinha, né? Mas que é bonita, toda daquele tecido, daquele revestimento, não lembro o nome, que é todo bonito, branco. E pedrinhas que imitam, como é que chama essas pedrinhas? De chão, de... Brita mesmo, assim. Então, enfim, aí fiz um piso desses para poder, quando eu saísse da banheira, pisar com algo que me lembrasse um pouco de spa. Olha que né? legal. Então, essa sensação tátil do pé, que para mim é muito importante, uma massagem pro pé. Perfeito. Então eu investi muito no meu banheiro. E o porcelanato do banheiro, usei um porcelanato não daqueles lisos, nem daqueles foscos simples, mas aqueles que têm microtextura. Mais então natural. ele imita uma pedra. Uhum. Porque eu queria que fosse um momento de aterramento. Porque geralmente eu acordo descalço, e eu vou tomar banho descalço, eu vou tomar banho de banheira descalço. Não fiz banheira em cima do chuveiro, porque aquela coisa não dá, você cai, enfim. E como eu tinha espaço, eu acabei, na verdade, era um banheiro, o meu quarto, ele tinha aquela sacada do quarto que ninguém não tem uso. Aí que eu fiz, eu trouxe a esquadria para mais perto, fechei um pouquinho o espaço do quarto e usei a sacada como espaço da banheira. Olha que Então, legal. aí fiz o fechamento de envidraçamento da sacada e aí virou um espacinho no meio do meu spazinho, né? Maravilhoso. Então foi como eu solucionei e realmente foi o espaço que eu mais investi. Comprei um chuveiro embutido, aquele chuveirão de 40 por 40. Realmente foi um espaço porque realmente é o momento de... Quando eu tô tomando banho, eu tô refletindo na vida, eu tô me limpando, tô me cuidando, tem tudo a ver com autocuidado. Então, aquele espaço é um espaço que eu vivo muito intensamente, todos os dias. E provavelmente esse espaço, como ele foi feito tudo com intenção, tudo tem um porquê, faz ainda mais sentido para você, né? Exato. Então eu acho que é muito isso que a gente vem buscando compartilhar na NeuroArc, da gente realmente ter um máximo de empatia para entender as necessidades da pessoa, as memórias, como você bem falou e trouxe em vários momentos aqui, né? Para que a casa tenha a sua cara, a cara do usuário. E daí ele possa trabalhar tudo isso, né? Ter tudo isso com mais qualidade de vida. Então, doutor Arthur, mais uma vez, eu queria te agradecer. E dessa vez quero te agradecer, inclusive, por abrir a sua casa e dividir aí várias curiosidades que nós, arquitetos, a gente fica se perguntando, né? Como é que será que é a casa, de quem a gente está conversando. Então, eu já pude visualizar enquanto você estava contando. Muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, por dividir esses detalhes. E se quiser também deixar uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo, fique à vontade. Tá. Eu agradeço pelo convite. É muito gostoso poder falar sobre isso. Não é nenhum problema falar da minha casa. Minha casa está aberta quando você quiser visitar. Mas pensar, eu digo, eu sou psiquiatra, meu dia a dia é no consultório, atendendo pacientes, ansiedade, depressão, isso é a minha rotina. Mas eu não me canso de olhar para o mundo que a gente está envolvido, porque medicina, saúde, a própria definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde, é um estado de completo bem-estar biológico,
psicológico e social, e não só a ausência de doenças. O social tá aí, tá na forma da gente se vestir, tá na forma da gente se relacionar, tá nos espaços que a gente utiliza. Então, para eu ser um bom médico, eu preciso ser um bom cidadão do mundo, eu preciso entender as coisas, eu preciso ser curioso, para eu poder entender a mente humana, eu não posso ficar ali só nos livros, né? Então, essas oportunidades de troca são enriquecedoras, eu fico muito agradecido mesmo. E deixa o meu contato do meu Instagram, não sei se posso deixar, Claro, por que é o favor. @arturdanila.psiquiatra, Arthur com TH, Danila é simples assim, DANILA.psiquiatra, que lá eu também falo várias reflexões do meu dia também, não é um Instagram que é só de falar de depressão, de ansiedade, porque é isso, o Instagram precisa refletir as suas reflexões, a sua inserção no mundo, o que você pode contribuir para o mundo, né? Então eu tento fazer isso por lá. Eu acho genial o seu Instagram, porque às vezes é pequenas pílulas que você dá, que a gente abre ali e diz, nossa, isso é pra mim, era pra eu ouvir mesmo. Então, muito obrigada por toda a sua contribuição no Instagram, mas também aqui conosco, então, nesse tempo. E obrigada a você, então, que nos ouviu, que nos assistiu nessa sequência, então, para falar sobre saúde e ambiente. E esse episódio foi muito especial, porque a gente entrou em detalhes íntimos, abrimos aqui as nossas casas para vocês. Espero que vocês tenham curtido e nos vemos então no próximo episódio. Muito obrigada.